para a Bíblia. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, continua a falar com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Mateus 16. Nós faremos a leitura do 13 ao 20. Vou pedir para você dar uma conferida se o seu celular está no silencioso ou no vibra. Se ele não está no silencioso e nem no vibra, coloque. Que agora não é hora de ouvir ninguém além de Deus. Não é hora de receber mensagem de ninguém. Somente a mensagem que vem do céu para a nossa vida. Tá? E não custa conferir. Eu até vou conferir o meu aqui, porque às vezes eu posso estar falando e distraído não coloquei. Pronto, o meu também está certinho. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades, tem tradução que diz inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Veja que o início da leitura que nós fizemos mostra o quê? Jesus querendo saber, quem os homens estão dizendo que o Filho do Homem é? Quem? Eu não lembro, acho que foi quarta-feira passada, não tenho certeza. Se não foi na quarta passada, foi na outra. O rapaz que era cego de nascença, e Jesus cospe na terra, faz o lodo, passa o lodo nos olhos dele, fala, vai se lavar no tanque chamado Siloé. Será que foi na quarta ou será que foi no domingo? Foi no domingo. Então tá. Que aí eu comecei a conversa falando, quem foi que fez? Foi o homem chamado Jesus. E aqui está dizendo assim, aqui já é quem os homens dizem que é o Filho do Homem. O Filho do Homem. Então a pergunta, Jesus quer saber o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Porque Jesus estava ali, operando sinais, operando maravilhas, ensinando, curando, libertando. Jesus estava fazendo muita coisa boa na vida de muita gente. Só que, irmã, a história ela apenas se repete. A história não se repete.
por mais que você faça o bem, você nunca vai ser uma pessoa bem falada na boca do descontente. Pode fazer quanto você quiser de bem para as pessoas. Elas vão te criticar, elas vão reclamar de você, pode fazer o que você quiser. Então Jesus estava fazendo, e ainda assim haviam pessoas que criticavam a ele, tanto que ele foi crucificado. Mas aqui, na pergunta que ele faz, os discípulos começam a responder. Olha, então, é o seguinte, tem gente, você vê que Jesus não estava bem claro, né? A mensagem não estava bem clara para muita gente, e falamos na quarta-feira aqui, isso eu sei que nós falamos. A mensagem você tem que entender. Se você não entender, o maligno arranca, rouba, toma de você a palavra. Se ele tomar a palavra de você, você simplesmente passou um pedaço do dia dentro de um templo. Quem dizem? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, o Elias. Quer dizer, cada um olhava Jesus por uma forma, de um jeito. Outros ainda, é Jeremias. E outros ainda diziam, é um dos profetas. Eles não tinham bem claro, bem resolvido. As pessoas, de uma maneira geral, não tinham bem resolvido quem era Jesus. E até hoje tem muita gente que tem dúvida a respeito de quem é Jesus. Até hoje tem muita gente que tem dificuldade para saber que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai chegar no céu se não for através de Jesus. Não tem outro e nem outra, é só Jesus. Só Jesus. Não tem, mas tem gente que ainda tem dificuldade de entender. Tem gente que entra. Ainda essa semana eu conversava com uma pessoa e dizia, o comportamento que eu tenho não é de agora, já é de longa data. Eu não fico discutindo Bíblia com ninguém. Não fico. Às vezes a pastora Kátia me pergunta, porque a turma gosta de colocar ela contra a parede. E ela me pergunta, pastor, eu falo, pastora, eu penso que vai por esse caminho aqui. Mas eu, se fosse você, não entrava nessa de dar corda para a turma querer ficar debatendo Bíblia. Eu não debato Bíblia, irmão. Não debato. É porque você não sabe nada da Bíblia. Não tem problema. Eu pouco sei mesmo, eu reconheço. Mas o pouco que eu sei, eu entendi. A Bíblia está aqui como uma bússola, um caminho para me conduzir até o céu. Eu chegando no céu está ótimo. Lá depois eu vou ter a eternidade para Deus me ensinar tudo o que Ele quiser ensinar, o que eu quiser saber, bezerrinha. Aqui eu não estou aqui para ficar discutindo Bíblia com ninguém. Com ninguém. É porque eu tenho um colega lá no serviço. E o colega no serviço, ele fala isso, ele fala aquilo. Deixa o seu colega falar. Vá para o serviço trabalhar. Enquanto ele fala, trabalhe. Trabalhe, que Deus vai te honrar por causa do seu trabalho. Eu tenho um parente, um familiar que é da igreja tal. E enquanto eu ia no forró, no funk, no inferno, ele não falava nada. Foi só eu começar a ir na igreja, agora ele fica falando, querendo falar de igreja comigo. Fala para ele falar com a sua mão. Fala assim, meu pastor falou, você falar com a minha mão. E deixa ele falando com a sua mão. Não fique querendo discutir Bíblia. Não fique querendo debater. Não, nós não precisamos disso. Aliás, nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para isso. Então, Jesus queria saber, e aí, como que está? A mensagem está sendo clara?
As pessoas estão entendendo que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o mundo jaz no maligno e todos são pecadores, começando pelo pastor. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos. Porque tem gente que fala que não é pecador. Vê, se você for querendo ficar conversando, debatendo, vai ter uns aí que vai dar um trabalho. Irmão, irmã, nosso ministério é ministério da reconciliação. Não fomos chamados para ficar debatendo. Não fomos. Eu tenho arrepio, tenho uma coisa estranha de fóruns que são abertos na internet para a turma ficar debatendo. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu acho aquilo. Eu vou jogar jogo da véia com o Luiz, que nós ganha mais. E fico jogando joguinho da véia com o Luiz. Agora ele pegou o jeito, agora tem que prestar atenção, senão ele ganha da gente. Ai, meu Deus do céu. Por que você está falando isso, pastor? Porque se a gente não abrir o olho, a gente fica igual essa turma estava aqui, ó, pertinho de Jesus, sem estar entendendo quem Jesus era. E nós temos que entender, Jesus para nós é tudo. Tudo o quê? É o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Jesus ele é uma pessoa que nos ama, independente de quem nós somos, do que nós fazemos. Jesus, ele é top. E ele é a melhor pessoa que nós podemos ter como amigo. Não há um amigo melhor do que o amigo chamado Jesus. Nós temos que entender isso aí, irmão. Saiu disso, você pode. Eu não estou dizendo aqui, não estou doutrinando você, dizendo você não pode. Você pode, se você quiser, fique debatendo, fique conversando, fique, irmão, fique. Se você quiser, você pode. Você pode. Não sei se você participa de sala de aula com a gente, em escola bíblica, ou célula, ou não. Se você participa, você já viu que a dinâmica dessa igreja aqui em sala de aula, seja em treinamento, seja em escola de líderes, seja em célula, seja em escola bíblica, não é dinâmica de debate. Não é para, mas tem debate. Não é para ter debate. A dinâmica nessa sala de aula, ela é passar a informação. E a informação ela já vem mastigada para que a pessoa seja treinada para ensinar Jesus. É assim. Não é diferente. Mas eu queria que fosse diferente, para eu debater. Mas não é assim. Não é desse jeito. Ela é assim, ó. Estou falando com você, conversando com você das bases da igreja que você congrega. Aqui nós trabalhamos para ganhar, consolidar, treinar e enviar. É assim. Você vai para a sala de aula. O dia que você quiser participar de uma sala de aula junto na escola dos líderes, ali que eu ministro para os líderes, a escola bíblica, você pode ir, você vai ver. Ali a gente treina para formar novos líderes. Treina para multiplicar. É assim. É desse jeito. Então, em tudo que nós formos, nós temos que ter o quê? Um direcionamento. Qual que é o direcionamento? Eu não tenho tempo para perder. Nós não temos tempo para perder. Nós precisamos aprender o básico para nós podermos ajudar outras pessoas. É assim que tem que ser. Pastor, eu quero mais. Eu e a pastora Kátia, nós estudamos junto no ITQ. O André estudou também no ITQ. Tem mais, o pastor Nilton também. Tem mais alguém aqui que cursou o ITQ? Marlene cursou o ITQ também. Todos estudamos. Todos no ITQ recebemos uma ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Recebemos uma grade de matérias e ali nós estudamos determinados temas.
Quem queria aprofundar ia para casa, comprava livro, entrava em outros seminários e aprofundava em determinados assuntos. E aí, individualmente, a gente vai aprofundando. Conversa de quarta-feira também, tá? Então, voltemos para cá, porque nós temos muita coisa para conversar. Quem diz? Cabeça do povo, ó, confuso em relação a Jesus. João Batista, Elias, Jeremias, algum outro profeta ainda. Agora o verso 15, Jesus chama atenção porque ele pergunta assim: para vocês, quem é que eu sou? Lá fora eles podem estar pensando ou vendo Jesus de um jeito diferente. Para nós, eu e você, para nós, quem Jesus é? Quem Jesus é? Aí eu preciso responder, você precisa responder. Olha, Jesus, eu costumo falar, né? Costumo repetir parte daquilo que Deus fez na minha vida. Para mim, entre tantas situações, Jesus é o meu libertador. Ele me libertou. Oh, pensa num cara nó cego, era eu. Pensa numa pessoa esquisita, era eu. Pensa numa pessoa que achava que estava abafando, na verdade estava passando vergonha, era eu. Aí Jesus falou assim: vem cá. Você está indo na contramão, rapaz. Desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu te ajudar. Você é um menino bom, mas só que você não sabe ainda. Aí ele me pegou no colo. Ele me ensinou, ele foi me mostrando muita coisa. E hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa diferente. Então eu sou muito agradecido. Tem muito ainda para melhorar, eu sei. Mas do que era, já melhorou muito. Já melhorou muito. Então, eu sou agradecido porque Jesus me libertou. Ele abriu o meu entendimento. Ele abriu. Minha irmã Cristina, ela falava de igreja para nós. Falava assim para ela: você já tem a sua religião. Deixe eu com a minha religião. E ia eu e a minha religião para o inferno. E eu não sabia que quem salva não é religião. Quem salva é Jesus. Então o meu entendimento foi aberto. Por isso que eu falo, se você me pergunta: mas quem é Jesus para você? Jesus, ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Ele é o meu Deus, na pessoa do Filho. Ele veio para me libertar, para abrir o meu entendimento, para me mostrar que eu estava trilhando um caminho equivocado. Aí eu fui aprender, inclusive na Bíblia: há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos de morte. Agora eu pergunto para você, e você responda para você mesmo: quem é Jesus para você? Na sua vida, quem é Jesus? Pastor, o senhor sabe que eu estou aqui ouvindo o senhor falar, eu estou igual o povo lá, que eu ainda não sei se Jesus é o João Batista, se Jesus é o Elias, se Jesus é o Jeremias, se Jesus é algum outro profeta. Eu ainda não entendi direito quem é Jesus. Bom, se eu puder te ajudar, eu estou à sua disposição para a gente sentar e conversar um pouco melhor a respeito de quem é Jesus. Aliás, discipulado, a lição número 3, fala sobre esse tema: quem é Jesus? Eu estou aqui, mas tem o pastor Nilton, tem a pastora Kátia, tem a pastora Márcia, pastor Carlos, pastor Jonathan, temos 12 líderes de célula, 13 comigo, e outros tantos líderes que poderão ajudar alguém que de repente queira saber um pouco melhor. Aí o verso de número 16, o Simão ele responde: quem é Jesus para o Simão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para o Simão, quem era Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele dá o parecer dele. O Simão dá o parecer dele em relação a Jesus. É interessante a gente ficar pensando e mastigando a respeito disso. Quem é Jesus para nós? E aqui eu vou passar algumas informações. O texto que nós fizemos
a leitura já, eu não vou reler todo o texto, ele vai nos apontar o quê? Jesus conversando com Pedro. Bom, Pedro, você é feliz, hein? Isso não foi revelado por carne e por sangue, mas foi o próprio Pai que revelou para você, a meu respeito. Aí Jesus desenrola uma conversa que até hoje dá confusão na cabeça de muita gente que não quer entender. Ele falou, você é o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é o Pedro. Pedro, no original, você é uma pedrinha, Petrus, pedra pequena. Sobre esta pedra, Jesus, Petra, pedra grande, edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela é edificada sobre uma pedra grande. Quem é a pedra grande? Jesus. A igreja não está edificada sobre o Pedro. Porque se estivesse edificada sobre o homem, a igreja ruiria facilmente. Então Jesus está dizendo, você é Petrus, pedra pequena, pedrinha, como você que está aí. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, você é uma pedrinha também, tá bom? E sobre a pedra chamada Jesus, a rocha firme e inabalável, a igreja de Cristo está sendo construída, edificada. Só que alguns fazem confusão. Aí Jesus ele explica, e aí ele ainda fala de um outro texto que é muito legal, porém eu não vou me alongar na conversa, que fala, verso 18, as portas do inferno não poderão vencer a igreja. Está falando do crescimento da igreja naquela época, naquele momento. E havia naquele momento um lugar chamado Porta do Inferno. E nesse lugar chamado Porta do Inferno, crianças eram apresentadas em sacrifício. Então eles sacrificavam criança ao Deus que eles serviam. Crianças eram mortas naquele lugar, eram queimadas e elas eram lançadas naquele lugar, como se fosse uma caverna. Aí Jesus fala assim, as portas do inferno pode lançar quanta criança quiser lançar na porta do inferno, que era o que acontecia lá. Não vai ter jeito de parar, de frear a igreja que está sendo edificada. Jesus fala para o Pedro assim, Pedro, eles não vão dar conta. Nós seremos mais velozes, mais eficazes, e eu conto com você. Tanto que logo a seguir ele fala assim, verso 19, eu darei a chave do reino dos céus a você, né? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar será desligado. Ele está dizendo, a igreja está sendo edificada, construída, a igreja vai prevalecer. As portas do inferno, que engole criança como sacrifício, elas não vão prevalecer. É a igreja que prevalece, e eu conto com você, e eu estou entregando para você a chave dos céus. Entenda, para você, Pedro, eu estou entregando a chave. Qual que é a chave que abre a porta do céu? A chave que abre a porta do céu é o Evangelho de Cristo, é a boa nova. É você dizer para a pessoa assim, se você crê que Jesus é o Filho do homem que veio, morreu, foi crucificado, sepultado, ficou na sepultura 3 dias, mas ele ressuscitou. Se você crer com o seu coração e você confessar com a sua boca, você será salvo. Então Jesus entrega por Pedro lá, porque ele estava conversando com os discípulos, e é o Pedro que prontamente se apresenta dizendo, o Senhor é o Cristo. E ele diz, e você é uma pedra pequena.
Você entendeu que eu sou o Cristo, você já entendeu tudo. Eu sou a rocha, firme e inabalável. Você entendeu o que precisava ser entendido, Pedro. Agora entenda uma coisa: você é uma pedra pequena. Uma construção não é feita de uma pedra pequena. Uma construção é feita de muitas pedras pequenas. Por isso eu e você, nós estamos aqui como a edificação de Cristo. Aleluia. Deixa eu mudar aqui só para eu pontuar, para quem gosta de anotar. Então vamos lá. Primeiro ponto, para você que gosta de anotar. Saímos da introdução, vamos agora para a conversa de hoje. Primeiro ponto, a identidade de Cristo. Eu tenho que ter bem claro a identidade. Quem é Cristo? Verso 1 de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A identidade, Jesus é o verbo que se fez carne. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Pode, se você conseguir acompanhar, pode projetando, Wilma, por favor. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus, olha só, para deixar maluco mesmo. Ele é a imagem do Deus invisível. Se Deus é invisível, como que ele é a imagem? Vai perguntar para Deus na hora que chegar lá no céu. Agora nós vamos ficar com a palavra. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito, primeiro, de toda a criação, unigênito do Pai. Porque no Pai só há um, Jesus, o Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, primeiro lugar, para a gente pensar junto aqui, ó, a identidade de Cristo. Eu tenho que ter bem resolvido, quem é Jesus na minha vida. Ou quem é Jesus como um todo. Eu tenho que entender isso aí. Eu tenho que saber, opa, pera lá, esse Jesus é o Jesus dos crentes, dos loucos, dos fanáticos. Já foi, irmão. Já foi. Essa narrativa já caiu por terra faz tempo. Que antes falava, então, porque crente é tudo louco, é tudo fanático. Já foi, irmão. Isso daí, essa conversa já não cola mais. O crente, ele não é louco, ele não é fanático. Na verdade, se você for olhar, louco e fanático, tem muita gente que nem crente é. Tem uns doidos aí que são loucos e são fanáticos e têm contribuído para o mal, para muita coisa. Essa narrativa de crente é fanático, é louco, já não cola mais. Esse é o Jesus. Quem é? Qual que é a identidade? Jesus, ele é divino, ele é a imagem de Deus, e Pedro reconheceu isso daí. Então, primeiro ponto para nós pensarmos, Jesus é a resposta de Deus para a minha vida. Repete comigo assim, ó. Jesus é a resposta de Deus para a minha vida. Segundo ponto, a confissão do Pedro. Verso 16, que nós fizemos a leitura, e verso 17. Tu és o Cristo. Segundo ponto, eu preciso confessar. Confessar Jesus. Não basta eu saber quem é Jesus. Eu preciso confessar quem é Jesus. Aquilo que eu converso com você sempre, semanalmente eu converso. Todo mês nós fazemos ou preparamos-nos por batismo. Todo mês. Por quê? Porque a igreja precisa testemunhar. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu ainda estou meio que cambaleando. Eu ainda estou meio que dando minha trupicada. Mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. A qualquer hora eu melhoro e melhoro para a glória do Pai. Isso a gente tem que confessar, irmão. Por isso tem que confessar, pastor, eu não confessei Jesus como o Senhor da minha vida. Não confessei Jesus como meu Salvador. Pastor, eu não passei pelas águas do batismo. Aliás, eu acho que nem precisa passar pelas águas do batismo.
E eu vou dizer para você que pensa assim: se não precisasse, Jesus não tinha passado. Se Jesus passou, irmão, vai por mim, é porque precisa passar. Se não precisasse, ele não ia passar. Ele não é de perder tempo. Jesus não fica perdendo tempo, jogando tempo fora. Jesus, ele aproveita, ele é aquela pessoa que aproveita bem o tempo. Então ele não joga tempo fora. Mas não tem nada para fazer mesmo? Não tem nenhum dorama para assistir mesmo? Para passar pelas águas do batismo, só para dar uma descontraída. Vamos lá na região onde o João Batista está batizando lá, e lá vou ser batizado. Não. Se Jesus foi lá até João, é porque ele sabia que precisava deixar o exemplo para eu e você fazermos igual a ele. Então, o segundo ponto, primeiro ponto, é a identidade de Cristo, entender, saber, pera lá, quem ele é. Segundo ponto, é confessar. Confessar. É ter bem resolvido. É lá na empresa onde você trabalha, todo mundo saber que você é crente, mas não porque você é o chato da empresa, que fica falando para todo mundo, você vai para o inferno, viu? Vai para o inferno. Não precisa falar que ninguém vai para o inferno, porque a Bíblia diz que nem Deus quer que as pessoas vá para o inferno. A Bíblia diz que Deus quer que todos vão para o céu e conheçam a verdade. Então para de querer mandar as pessoas para o inferno e começa a mandar as pessoas para o céu. Você vai para o céu, viu? Você vai para o céu. Você ainda não entendeu, mas você vai para o céu. Você pode até me colocar no rolo lá se você quiser. Fala, você está igual ao meu pastor, que não sabia nada e achava que sabia tudo. Mas você vai para o céu. Pode falar, não tem problema nenhum. Na sua casa, na sua família, você não vai ser aquele crente xarope que fica torrando a paciência de todo mundo. Não posso nem ficar misturado com as trevas, porque eu sou luz. As trevas, elas são dissipadas quando a luz chega. Para dissipar a treva, a luz tem que estar lá. Se não tiver a luz, a treva permanece, prevalece. A gente tem que ter algumas coisas bem resolvidas na nossa cabeça. Então você não vai se separar da sua família. Estou longe da minha família porque eu sou muito santo e minha família é muito pecadora. Não, eu estou junto da minha família porque eu sou tão pecador quanto eles. Acho que eu sou mais pecador do que eles. Só que eu já entendi que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles precisam entender isso daí. Você vê como que as coisas mudam quando a gente começa a olhar com a vontade de fazer a diferença. Então, o segundo ponto, confesse Jesus. A sua família tem que saber que você é cristão. Chega domingo cedo, eu saio rapidinho, eu largo todo mundo dormindo lá em casa e venho para cá. Ninguém nem sabe. A hora que eu chego, eles estão dormindo ainda. Então, antes de você sair, você vai fazer barulho. Faça barulho na sua casa. Bata a panela, bata a porta. Liga o som no último, acorde todo mundo. Não faça isso. Depois você vai fazer, lá o pastor falou para fazer, daí eu vou apanhar depois. Não faça isso. Mas avisa a turma no sábado, amanhã eu estou indo para a igreja. 8 da manhã eu estou lá na igreja. Se você quiser ir comigo, vamos embora. Quarta-feira eu estou indo para a igreja, se você quiser ir junto, vamos. Terça-feira eu estou indo para a cela, vamos comigo para a cela. Testemunhe, confesse. Deixa as pessoas saber. Se você precisar de alguma coisa, conte comigo, eu posso orar por você. Confesse. Fala para as pessoas. Você está precisando de algum... Nós temos na célula um momento de oração, onde a gente deve trazer o nosso caderninho com o pedido das pessoas. Você está precisando de alguma coisa? Se você estiver precisando, porque eu vou na célula amanhã, ou eu vou na célula hoje, aí eu já anoto o seu pedido de oração, e lá na célula nós vamos orar por você. E a pessoa vai falar, nossa, vai orar? Eu quero. Confesse. Terceiro ponto para a gente finalizar a conversa de hoje. O fundamento que é a igreja. Primeiro ponto, quem é Jesus? Segundo ponto, confessar Jesus. Terceiro ponto, a importância da igreja. A importância. Efésios 2:20. Só para dar base daquilo que eu já falei.
Pontuei para aqueles que gostam de anotar, poder anotar. Primeiro ponto, identidade. Segundo ponto, confessar Jesus. Terceiro ponto, fundamento da igreja. Aonde Jesus fala no verso 18: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Efésios 2:20, vou ler aqui com você, ó. Edificados. O quê? Se foi edificado, quer dizer que foi ou faz parte de uma edificado sobre o aqui, ó, tá fácil de entender, ó. Edificado sobre a rocha, sobre a pedra. Tá aqui, ó, o fundamento. Jesus é a pedra. Jesus é a rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra Jesus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como o quê? Pedra principal, pedra angular. 3 pontos para a gente pensar, levar embora para casa a reflexão. Opa, pera lá. Eu faço de trás para frente. Eu faço parte de uma grande obra. Você faz parte de uma grande obra, irmão. Talvez você ainda nem entendeu isso daí. Por isso que às vezes você fica meio que assim, então, não, meu irmão. Talvez você ainda não se ligou. Mas você faz parte de uma grande obra. De trás para frente, confesse Jesus. Fale de Jesus. Demonstre Jesus. De trás para frente, o primeiro, as pessoas precisam saber quem é Jesus. Jesus, ele é a resposta de Deus para a minha e para a sua vida, mas ele é a resposta de Deus para a humanidade. As pessoas estão precisando de Jesus. Fale de Jesus, converse de Jesus, incentive as pessoas a se envolver com Jesus. Se você está aqui com a gente e ainda não é batizado, procure o pastor Nilton. Pastor Nilton, ainda não sou batizado, preciso me batizar. O pastor falou lá, mais claro do que ele falou, acho que não precisa falar. Eu preciso batizar, eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. Eu faço parte da edificação. É a mesma coisa de você passar na frente de uma construção, e eu encerro dando esse exemplo. Você passa na frente de uma construção, tem lá na frente daquela obra um monte de areia. Aliás, essa noite eu sonhei com construção. Eu sonhei que você estava me ajudando a construir, viu, irmão? E eu via o Nirto com a carriola na mão, o André dirigindo a bitoneira. É que eu comi um lanche de noite, acho que depois deu um esquisito na barriga, só pode ser. O amendoim estava de chefe, João. O amendoim, ele era o chefe da obra. Imagine você passando na frente de uma construção, aquele monte de areia, aquele monte de pedra, aquele monte de tijolo. Você passa, vai embora. Lá na frente tem um tijolinho perdido, que é o tijolinho que caiu do caminhão que descarregou lá naquela construção. Aquele tijolinho ali, ele tinha que estar junto lá para ele fazer parte daquela edificação, mas ele ficou no meio do caminho. Assim aquela pessoa, eu não quero confessar Jesus, eu só quero ir para a igreja, mas não quero confessar Jesus, eu não quero batizar, eu não quero me envolver com nada, nem com ninguém. Fala para quem está. E aí você acabou de falar, pode ficar em pé. Fala para quem está do seu lado assim, você não é nenhum tijolinho perdido não, viu? Quero orar com você agora. Feche seus olhos, recline sua fronte, em cima do que nós conversamos nessa manhã. Deus, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade de reflexão. Muito obrigado pela vida desse irmão, muito obrigado pela vida dessa irmã que está conosco nesta manhã, tanto aqui dentro do templo, quanto aqueles que cultuam conosco através da transmissão. Que a bênção do Senhor seja e permaneça na vida, na casa e na família de todos.
que todos nós tenhamos, ó Deus, a revelação dada pelo Senhor mesmo, a respeito de quem é o Senhor Jesus e a importância do Senhor Jesus para todos nós. Que todos nós tenhamos a atitude de confessar Jesus com palavras e com ações, onde quer que nós estejamos. E que todos nós, ó Deus, em nome de Jesus, entendamos que nós fazemos parte de uma grande obra cuja pedra principal é Jesus. Amém? Palmas para Jesus.